Beleza, pessoal? Mais um Gringo Talk. Muito obrigado, pessoal, que está acompanhando ainda o podcast. Muito obrigado, pessoal, que acompanha os programas. Vamos falar do Green Gourmet Restaurante, né? Quem é do Japão, aqui em Aichiken, Toyohashi, tem o restaurante Green Gourmet. A gente serve comida que eu falo é arroz e feijão mesmo, sabe? À la carte. Meu telefone não funciona o Manner Mode. Não adianta, eu coloco no modo avião e fica tocando essa porra. Vamos lá. Quer comer arroz e feijão, né? Quer comer refeição, é aqui, tá? Se você não mora perto, você pode pedir ou costela assada ou mistura para alguns dias, né? Aqueles pacotes de comida sem ser congelado, tá? Se você entrar no Green Gourmet, no Google, no Instagram, no Facebook, você vai achar, tá? A gente já tá mandando costela, tá, pessoal? Se quem quiser costela assada pro ano novo, né? Agora esse vídeo aqui vai sair dia 6, 7 de dezembro, então, para quem tá pensando já em festas, a gente tem um limite, porque a gente assa a costela naqueles processo lento, né? Então vai ser limitada a produção, né? Se você quiser encomendar, 4.200 o quilo da costela, tá? Costela com osso, costela sem osso, 3.900, eu nem lembro direito se é 4.000, acho que é 3.900 se você comprar a costela já com mandioca cozida na manteiga, tá? E depois aí a gente coloca umas fotinhas aí pra vocês entenderem, ou ligue 0532-359993, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal que continua acompanhando, e vamos lá. Eu tô 6 meses nessa brincadeira de podcast, que na verdade se chama videocast, né? Só que podcast é uma coisa bem antiga, pelo jeito, né? O podcast já é um pessoal que acompanha, eu não tinha o costume de acompanhar essas coisas, né? Mas eu põe no modo avião, não para. O podcast não, era só áudio, né? Na verdade é só áudio, né? O original. Sempre tem uma pauta, sempre tem um nicho, né? Tem podcast que fala de política, tem podcast que fala de comédia, então isso é um podcast. Eu caí de paraquedas, eu inventei isso daqui, a gente já tá conversando com as pessoas que estão no Japão, então abrange qualquer assunto, né? Mas hoje temos profissionais da área, né? Então hoje tem aqui um rapaz que ele é especialista em podcast, vamos dizer assim. E, bom, agora nessa semana que vocês estão assistindo, né? Se vocês estão assistindo o lançamento da estreia do programa, é a semana da Podesfera Nipo-Brasileira, que seria os podcasts brasileiros no Japão, né? Mais ou menos isso a gente vai conversar aqui. Eu vou apresentar, é o Carlinhos Villaronga do Nabecast, né? Muito bem, nabê de comida mesmo. Nabê, pra quem é do Brasil, nabê seria panela, tá? Então tem uma comida brasileira, japonesa, onde coloca uma panela assim, aí coloca um caldo, e aí põe um monte de comida, de verdura, carnes, tampa, liga o fogo, aí depois tá tudo pronto ali naquele sopão, né? Isso seria o Nabê, né? E o Nabecast seria o nome do estúdio, né? Do Carlinhos, é isso? Exatamente. Então, bom, Carlinhos, acho que é melhor você explicar, que a gente, na correria, eu acabei de fechar o restaurante, você viu? A gente não teve nem tempo de conversar pra combinar nada, então melhor começar do zero. Pauta sem pauta, né? O bate-papo, pauta sem pauta. Mas pauta sem pauta. É os melhores, é os mais divertidos. E a galera que tá acompanhando, belezinha, Carlinhos Villaronga. Bom, vamos lá, baiano. Baiano? O baiano, crescido em São Paulo, então meio baiano Nutella, né? Que legal, você nasceu na Bahia. Salvador. Só que não cresci lá, então acabei não tenho sotaque mais, né? Cresci baiano no interior de São Paulo. Certo. E moro no Japão há 20 anos. Então já perdi o sotaque do interior, perdi o sotaque da Bahia, vive no Japão, não é japonês, o completo vira-lata. Sou igual, é o que eu falo de mim aí, já vem. Não tem jeito, deixa ele aí que não vai ter jeito. Então você tá 20 anos já no Japão, cara? Você mora em Kosai, né? Eu moro em Kosai. Vai fazer... Esse ano faz 18 anos que eu tô aqui. Caraca, bicho, eu não morei 13 anos ali. 18 anos Kosai, 18 anos aqui de Japão, 20 de Japão e 18 em Kosai. Você não trabalha na Suzuki, trabalha? Trabalho. Trabalha na Suzuki? Eu trabalho pra Suzuki desde que eu cheguei no Japão. Então, 18... Caramba! Só que aí... É da mesma época que eu cheguei em 2000. Eu cheguei em dezembro de 2003. Certo. Aí eu fui trabalhar na Suzuki de Hamamatsu... Iwata, né?
Não, fui onde era o Honcha, onde era o escritório central lá em Hamamatsu. Quando a gente desce ali a rodovia, bypass, aí tem ali do lado esquerdo, eu trabalhei ali. Que legal. Dali eu fui pra linha. Pra linha eu fui pra Toyokawa. De moto. Exato. Aí pra fazer o motor da moto, né? Sim. Não, peraí. Não, o motor da moto fazia em Hamamatsu, aí a moto montava em Toyokawa. Aí de lá eu entrei na Parts, acho que é 16 anos atrás, e aí eu você tá tô no lá Suzuki direto. Parts. Eu tô na Suzuki Parts. Eu já trabalhei na linha um pouquinho, trabalhei quase um ano. Aí eu pedi água. Suzuki é bravo, né, bicho? Não. Eu ainda brinco que a única coisa boa que tinha na Suzuki eu era magro. Eu entrei ali, eu lembro que quando eu entrei na Suzuki, o Tantosha pegou e falou assim, olha gente, aqui é o único lugar que o pessoal fala que dói até o cabelo. E aí quando você vai trabalhar lá, você descobre, né? Eu trabalhava na linha da Vagon Aro, pra quem que é do Brasil, parece um uninho, né? Um Celta, um carrinho pequeno. Saía um a cada 58 segundos. Teve época que isso aí é 43 segundos. Quando eu saí de lá, eu acho que a parte mais... Quando eu tava girando a 56. Eu não peguei menos que isso na minha época. Caramba. Foi, acho que 17 anos atrás. Mas aí eu não... Nicotai... Eu tinha 40 quilos a menos. Dá pra imaginar o que era ali, né? Só o osso, né? Ali era punk. Mas eu tô lá de boa, na Parts, né? Na Parts é mais tranquilo. Uniforme verde, né? Exato, branco e verde. Exato. Sim. Uniforme branco Fica e verde. bem de frente ali, né? Eu trabalho só de dia, Eu né? trabalhava no Chatai Daini, que nem existe mais, embaixo do Shokodô. Deve ter mudado tudo lá, deixa pra lá. Eu acho que embaixo do Shokodô agora, se for o lugar onde eu penso que tem uma parte que trabalha, mas bem embaixo ali agora é o escritório da Suzuki. Deve ter mudado. Eles Parece mudaram. que o Chatai Daini não existe, velho. Então... Isso aí é conversa de 20 anos atrás, na verdade. Que legal, cara. Então, desde que você chegou a Suzuki e Kosai um bom tempo, então. Kosai já deve ter uns 16 anos já. Engraçado, a gente nunca se trombou pelo jeito, né? Ou se viu, nunca se deu conta, né? Exatamente. Que lá tem uma pancada de brasileiro ali em Kosai, né? A galera vem de Hamamatsu. Ali então, é verdade. A gente nunca se trombou, mas... Bom, pessoal, como eu falei, Podosfera nipo-brasileira, né? Podosfera nipo-brasileira. Podosfera nipo-brasileira. Isso aí é uma criação sua, você que inventou isso? Vamos lá. Há mais ou menos um ano e meio, no verão de 2020, eu comecei a caçar quem que fazia podcast aqui no Japão. Verão de 2020. A gente tá agora no inverno de 2021, Sim. um ano e meio atrás. Né? Porque muita gente achava que eu era o único que produzia podcast aqui no Japão. E eu falei, galera, não deve ser, porque podcast tem muita gente que faz, mas a galera que faz é difícil de você descobrir quem faz. Não aparece, né? Não aparece, não é um negócio. Agora ainda tem o Spotify que ajuda, né? Achar um pouco mais fácil, mas não é um negócio assim que você começa a fazer e todo mundo tá sabendo. Você tem que ficar procurando pra achar, ou tem que esperar alguém. E eu peguei no verão de 2020 e inventei vou entrar no Spotify e vou caçar. Aí você joga lá podcast Japão, aparece um monte de coisa. Só que tem podcast da galera de São Paulo, do Paraná, que fala sobre o Japão. E eu fui conversando com todo mundo e caçando. E encontrei uma meia dúzia, né, que tava aqui no Japão e produzia. E a gente marcou uma live. Aí foi o pessoal do Press Startcast, o pessoal do No Japão, o WasabiCast, aí veio a Nanda do No Japão, veio também o Rogério do Papo Sugoi. Era um grupinho, acho que dava uma meia dúzia, a gente fez uma live e ali começou a amizade. Aí quando a gente fazia a postagem, aí como a gente ficou amigo, né, fez um primeiro encontro, foi a primeira vez que a gente conversou, fez uma live de umas 3 horas. Aí ficamos amigos, aí montamos um grupo no WhatsApp, um manda mensagem, vem gravar comigo, eu vou gravar com você, começa aquela bagunça. Sim. Aí eu comecei a postar foto e eu marcava lá, falava, galera da podosfera nipo-brasileira. Né? Eu falei, sei lá, porque a expressão podosfera já é muito usada no Brasil, né? Podosfera brasileira. Aí eu comecei a usar pra brincar com o pessoal aqui. A gente sempre fala de nipo-brasileiros, né? Sim. Aí, como eu comecei a usar muito essa expressão, inventei de usar a hashtag. Certo. Aí a galera começou a usar a hashtag no Instagram também. E o negócio foi andando. Aí esse ano a gente montou um coletivo, que aí foi quando a gente entrou em contato com você, vamos andar junto, né? Tem lá agora a gente fez até uma paginazinha, né? Tem o podosferanipobrasileira.net, onde a gente tá... É um catálogo, né? A gente tem lá, explica o que é. É uma galera que curte podcast, quer ser amigo... e quer trocar ideia num ambiente de amizade e de parceria. Certo. Né? Então a galera que tá querendo se aproxima, a gente coloca lá no catálogo a pessoa, é uma maneira do brasileiro que tá no Japão, ou quem tá no Brasil, tem muito ouvinte no Brasil também, encontrar todo mundo.
Porque se todo mundo usar a hashtag Nipo Brasileira, de repente você lança um podcast e a pessoa que te segue vai descobrir mais 15 podcasts. Certo. Ou se você lançou o seu primeiro episódio e ninguém sabe que você existe, a galera que segue o gringo seguiu a hashtag, aparece o podcast da pessoa. Lá, e tem muita gente produzindo coisa legal. E a gente começou com isso. E como a gente nunca se encontrou, porque a galera se conheceu na pandemia. É verdade, né? A gente nunca se encontrou. Né? Tem gente de Tóquio, tem gente, acho que pra região lá de Yokohama, Saitama. Sim. Tem a gente aqui de Aichi, tem gente de Shizuoka também. Mas a gente nunca conseguiu sentar pra se encontrar. A gente marcou, galera, vamos fazer um café. Agora que todo mundo já tá vacinado, a poeira tá baixando. Vamos marcar um café. Bom, a gente pode marcar um café, mas acho que é legal a gente fazer alguma coisa online, porque tem gente que não vai poder vir, né? Porque tá longe. Sim. Beleza. Já que vamos fazer online, vamos fazer um evento? Aí o negócio começou a aumentar. Virou uma semana. Não, né? E esse cafezinho no final de semana acabou virando a Semana Podosfera Nipo Brasileira. Semana Podosfera Nipo Brasileira. Aí a gente tá com convidados, conseguiu apoio do consulado de Hamamatsu, consulado de Nagoya, consulado de Tóquio, a gente conseguiu o apoio da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters. Nossa! A gente conseguiu o apoio de uma escola profissionalizante do Brasil, que chama Tecnoponta, então a galera aí fica esperto, porque vai ter sorteio de microfone, que foi aí um patrocínio que eles deram pro evento. A gente conseguiu, por exemplo, convidar e ter a alegria da Ira Croft, do Mundo Freak, topou e tá com a gente. Caramba. Vai ter 2 representantes da ABPOD. Vai estar o Danilo Medeiros, que é o cara que postou o primeiro episódio de podcast do Brasil em 2004, se não me engano. O cara que inventou o negócio no Brasil. O cara, ele foi o primeiro a postar, né? Teve um pessoal uns anos atrás que fez uma pesquisa para tentar descobrir qual foi o primeiro brasileiro que postou um episódio de podcast. Encontraram o Danilo Medeiros, tanto que dia 21 de outubro no Brasil é o Dia Nacional do Podcast. O Dia Internacional do Podcast é 30 de setembro. Certo. Só que 21 de outubro é o Dia Nacional do Podcast. Por causa dele, foi o dia que ele colocou. Sim, porque quando foram buscar na internet o arquivo, a data que está no arquivo é 21 de outubro. E aí ficou o Dia Nacional do Podcast, é onde ele postou o primeiro episódio do Digital Minds, que é considerado o primeiro podcast tupiniquim, né? Porque ele foi postado lá do Brasil. Né? Aí ficou. Mas assim, a gente teve a alegria de conseguir entrar em contato com ele, descobriu ele tá voltando para as redes sociais, porque o podcast dele não existe mais. Mas ele retomou o Twitter, ele retomou o Instagram recentemente. E aí a gente conseguiu contato com ele. E ele foi muito gentil, topou estar com a gente. Então, sábado, dia 11, né? Caramba, cara. Ele vai estar com a gente. Aí a gente vai ter, no sábado, vai ser um dia, assim. Durante a semana vai ter um montão de coisa. Que nem vai sair episódio do Gringo Talk, vai sair episódio do Você Também Podcast, que é um dos podcasts que eu produzo. Vai sair podcast do No Japão. Vai ter live no Instagram da galera. Vai ter live no Facebook. A galera tá fazendo uma programação pra semana inteira. Pra gente sinalizar pra galera, olha, nós existimos, que ninguém sabe que a gente existe. Então, né? A ideia é juntar força pra fazer barulho. Aí, como a gente teve o apoio dos consulados, os cônsuls, os embaixadores, falaram, não, cara, o papel de vocês enquanto comunicadores pra galera aqui que mora no Japão é importante. Olha que legal. Então a gente quer apoiar. Isso é muito bom, cara. Então eles vão dar visibilidade. A gente tá preparando a arte, né? Tem o Reni, é um guri lá de Tóquio, que ele tá cuidando de toda a parte do design. Que legal. Aí ele vai preparar agora, né, a gente tá gravando isso um pouquinho antes da época, né? Vai sair na semana que vem, vai sair toda a divulgação para que a galera fique sabendo. Então a gente vai ganhar visibilidade, né? E vai ser legal para todo mundo, né? Os consulados ajudaram, né? Estão dispostos a ajudar a divulgar. Você que fez contato com consulados? Eu fiz com o consulado de Hamamatsu, que é a região onde eu moro. Sim. Aí lá na região de Nagoya e Tóquio, quem fez a gentileza foi o repórter Everton Tobassi. Que legal, cara. Ele veio aqui esses dias. Sim, ele é muito gente boa, muito gente boa. Depois que eu fiquei sabendo que ele tá no meio, nossa, no dia foi uma correria, não deu pra conversar. Sim, ele que ajudou a gente a fazer toda a parte, porque a gente meio que dividiu o trabalho, né? Tem uma galera cuidando do design, tem a galera cuidando da agenda da semana, tem uma galera fazendo esse meio de campo, como ele tá acostumado... Conhece as pessoas. A caminhar nessa parte mais formal, porque tem toda a questão de documentação, como é que você escreve... Sim. E a gente escreveu o projeto de maneira normal, no WhatsApp, aí ele pegou e escreveu aquilo como um projeto, a gente teve que assinar tal, e mandou para o consulado a solicitação de apoio. Legal. Então ele que fez o meio de campo
com o consulado de Tóquio, o consulado de Nagoya. Não sei se até o evento vai ter outros apoios, mas ele ainda está em contato com outras instituições que se dispuseram a ouvir sobre o projeto, e pode ser que a gente tenha mais apoio, que são apoios institucionais. É a galera que está abrindo espaço para a gente divulgar, eles vão publicar nas redes sociais e vai ajudar. Então a gente imagina que esse barulho vai ajudar os brasileiros que estão no Japão a descobrir que a gente está produzindo conteúdo. Que legal. E, de alguma maneira, ajudar a galera a produzir. Porque eu, por exemplo, eu produzo desde 2018, como a história lá no começo, né? Eu achava que todo mundo falava, não, cara, você é o único brasileiro que faz esse negócio, que a gente não sabe de ninguém. E falei, cara, não deve ser. Só que a gente não acha. Aí, na primeira rodada, eu devo ter achado, sei lá, uns 7, 8 podcasters. Eu fiz uma busca, que foi quando eu lhe encontrei, porque me falaram no seu podcast, falaram, acho que eu vou fazer uma busca de novo. Aí eu fiz uma busca esse mês. Eu achei 30. Certo. Só que nem todos você consegue contato, alguns já não tem o episódio há quase um ano, então tem gente já que... fez, parou. Quando eu comecei, quando eu fiz a primeira procura em 2020, no verão de 2020, eu achei acho que menos de 10. Aí nesse 1 ano e meio teve gente que começou e parou no caminho, né? E tem gente que tá fazendo, que nem tem um podcast que eu encontrei recentemente. Na verdade, eu fui encontrado. A pessoa marcou a hashtag. Eu falei, olha, quem tem um podcast novo. Postou o primeiro episódio esse mês. Começou agora. Só que como colocou a hashtag, a pessoa, é uma moça, né? Chama Desrotule-se o podcast. Na hora que postou o primeiro, já apareceu para todo mundo. A galera já começou a fazer amizade, já tá conversando. Então, a gente acredita que a hashtag ela pode ser uma ferramenta para ajudar. Que nem você já tem o estúdio, por exemplo, que uma galera quer montar um estúdio em casa. Ô gringo, não sei como é que faz, velho. Que lâmpada que você comprou? Vai na Amazon e procura modelo tal, que é essa aqui. Pô, tem um microfone legal. Esse microfone você gostou? Eu falei, eu gostei por causa disso, mas não gostei por causa daquilo, daquilo. Então, a gente tá se ajudando, sabe? Legal, você tem um microfone, que nesse microfone eu não tenho, eu tenho outro, eu tenho outro fone. Só que aí na hora que você troca ideia com a galera, fala, mas esse fone tá caro. Mas esse aqui também é legal e um pouco mais barato. Não, mas eu tenho mais dinheiro, eu quero fone caro. Que da hora. E aí a gente se ajuda, né? Porque... Cara, eu fiz tudo no escuro isso aqui. Tudo no escuro. E um erro grande foi essas lâmpadas aqui. Com um diretor de cinema, né, que é o Maurício, não sei se vai assistir, ele que falou que ele dá uma vibração na câmera ali, e é por causa dessa luz. Esse neon não é próprio para câmera. Para vídeo, você tem que comprar a luz para vídeo. Eu nem sabia que isso existia. Bom, você tá vendo? Mas isso aí, é legal. Eu procurei muitas vezes como que monta, como que faz o equipamento. Cara, foi tudo meio que na cagada. Eu comprei muita coisa errada, tive que comprar de novo. Mas é legal o que você tá falando, cara. Talvez essa fortuna que eu gastei, talvez se eu tivesse uma orientação, não tinha perdido tanto dinheiro, né? Ou gastado à toa, vamos dizer, né? Talvez. Eu nos meus 4 anos, eu gastei um punhadinho de dinheiro também. Cara, eu não entrei pro lado da câmera. Porque quando eu comecei gravando com o meu telefone, do meu telefone foi pra um PCzinho Windows i5 velho que dói. Então ele nem rodava vídeo. Não, só áudio. É o podcast áudio mesmo. Porque aí ele não... O meu PC não aguentava editar vídeo. Certo. E aí eu falei, não vou nem mexer com esse negócio, eu vou só pegar no áudio. E mesmo porque na época, eu não tava com perfil no Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. Porque eu não queria nem botar minha cara. Eu falei, não, só quero falar. Porque só falar. O meu projeto, ele começou, cara, não era nem um negócio assim de... Eu vou fazer podcast. Há uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para um seminário teológico. E teve uma galera que me apoiou, que é a galera da igreja, os caras que eu ando lá. O pessoal ajudou com grana, inclusive. Me dava livro de presente, me chamava para conversar. Quando acabou tudo, eu fui 5 anos estudando, meu filho nasceu no meio do caminho, tranquei a matrícula, o bebê nasceu, eu consegui me formar. Esperei a poeira baixar, 1 ano depois, falei, vou dividir com a galera isso que eu aprendi. Então eu juntei um grupinho, devia ser acho que 6 ou 8 pessoas. A gente se reunia a cada 15 dias, eu acho, na época. Pegava uns biscoitos, passava um café e ficava conversando sobre o que eu estudei, só que eu passava de uma maneira mais fácil, porque eu tive a oportunidade de fazer aula mesmo, assim, de você ficar tendo aula das 7 até as 11 da noite, depois do trabalho. Sim. Mas não é todo mundo, né, que tem a oportunidade, porque o trampo é corrido, tem família. Claro. A minha esposa me deu apoio, assim, me deu a oportunidade de estudar. Eu tinha a grana, eu tinha o tempo, não estava fazendo o Nicotai, que é o turno alternado, né? Então,
era uma série de coisas que me permitia, né? A rotina da família, a rotina do trabalho, apoio dos amigos, apoio da esposa. E falava, então eu vou... Tudo deu certo, então agora eu vou dividir o que eu ganhei. Você conseguiu, te ajudaram, agora você vai ajudar. Exato. Aí eu fiz um grupo no Facebook, era um grupinho, acho que tinha 10 pessoas no Facebook, eu pegava o telefone e falava, olha galera, essa semana a gente vai estudar tal assunto, vai estar aí na revistinha que você tá vendo aí, página 5, tem uma palavra aí que é meio esquisita, mas quando eu tava lá no seminário, essa palavra significa isso. Eu introduzi o assunto, porque tinha umas palavras esquisitas. Se você vai estudar teologia, é igual estudar qualquer coisa. Estudar geografia, esses negócios. Tem umas palavras que são esquisitas, que a gente não usa pra nada, que você nunca ouviu na vida e tá lá. Como é que diacho de palavra é essa? E aí eu ajudava o pessoal. Pra brincar com essa galera, eu comecei a pegar e escrever as coisas no Google e pedir pro Google ler pra mim. Aí eu gravava o Google lendo e usava o Google como se fosse um robô. Aí era uma Alexa, na época não tinha Alexa, né? Certo. Era uma Alexa de mentira. Aí eu colocava ainda pra falar em espanhol, sei que você fala espanhol. Que legal. Aí eu chamava esse robô que eu criei de Hermanita. Ela era minha secretária digital, né? Aí começava, inclusive no começo, quando começou a virar podcast, tinha aquela Casa de Papel que saiu o episódio, né? Aí começava lá o EBVNcast, que inclusive eu postei hoje o episódio 149. Aí ele ainda existe, esse projeto. E eu colocava lá, ela entrava e eu falava assim, olá, hermanita, que haremos hoje? E aí ela respondia, olá, professor, hoje estudaria. Aí eu falava em português, ela me respondia em espanhol e ficava brincadeira. Aí eu comecei a colocar a trilha sonora. Tudo isso aí. Colocava a trilha sonora e tal. Aí que eu fui aprender, assim, como é que coloca uma vinheta, como é que coloca um barulhinho de, sei lá, de carro, fundo, de qualquer coisa. E a brincadeira começou desse jeito, assim, brincando. Então, eu não era assim, eu queria fazer podcast. Não, eu tava lá fazendo isso pros meus amigos, e entendeu? E aí eu falava, vou deixar isso divertido. Mais divertido. Só que eu já ouvia podcast. Né? Nerdcast. Aí eu já... Jovem Nerd. Rapaz, eu sou um ponto fora da curva, porque todo mundo fala, certeza que você ouviu o Nerdcast. Eu ouvi um episódio do Nerdcast na minha vida inteira. Caralho. Que foi quando saiu Os Vingadores, Guerra Infinita, a primeira parte, e eles fizeram um episódio especial especulando o que viria na parte 2, certo. Que foi o final, né, do trem todo lá. E eu ouvi, eu falei, deixa eu ouvir esses caras, porque eles manjam de gibi, eles vão saber. Aí eu fiquei lá. Mas eu nunca ouvi Nerdcast, porque assim... O Chupeta é doido por Nerdcast. Não, eu gravei com ele essa semana, lá o pessoal do WasabiCast convidou a gente para conversar sobre a origem do podcast, de onde veio esse negócio. Ele falou, cara, eu ouvi tudo. Aí eu falei, eu ouvi um. Eu falei, que é isso, mano? Como é que você faz podcast? Quando a gente conversou, ele falou, na primeira gravação, ele colocou no YouTube, assim, com as câmeras gravando, podcast aqui, ó. E ficou lá. Eu fiquei uns 10 minutos assistindo, assim. Eu não ouvi nenhum do Nerdcast, nada, zero. Por tempo, falta de tempo, na verdade. Eu não acompanhei eles, porque... Que fica longo depois, né? Você fala, também. Como que eu vou agora? Começar agora, entendeu? É igual o pessoal que tá acompanhando o One Piece, né? Que esse mês chegou no episódio 1000. Dragon Ball, esses negócios. Eu nunca vou começar agora, eu vou ficar a vida inteira. O resto da vida. E é uma paradinha assim, não era os temas que eu pesquisava. Tipo, eu curto música. Certo. Mas assim, não é que você curte uma banda? Eu falo, não, eu curto música. Eu não sei nome de banda, não sei nome de... Às vezes eu tô ouvindo um negócio e falo, eu gosto disso aí, gostei dessa batera, gostei desse violão, mas eu nem sei quem é que tá tocando nada. Então eu ficava vendo vídeo tutorial de bateria, tutorial de guitarra, sei lá, qualquer coisa assim. E tecnologia não era muito a minha praia. Também não sou dos games. Também não sou do anime. Não sou da história em quadrinho, né? Aí, Nerdcast pra mim não serve pra nada. Certo. Os caras são uma referência profissional. Os caras conseguiram pegar um projeto que era uma brincadeira de amigos e se tornou numa empresa gigante que chegou ao fato, ao ponto da Magazine Luiza comprar o projeto dos caras. Caramba! Né? Eles foram comprados pela Magalu. Agora o Nerdcast não é mais deles. O Magazine Luiza comprou o Nerdcast, só que eles têm liberdade artística. Né? Eles são lá os cabeça, toda a linha editorial, eles podem fazer tudo, só que agora a marca é da Magazine Luiza. A Magazine Luiza comprou, se eu não me engano foi esse ano, comprou o Nerdcast. Então assim, uns caras que, como você, começou a fazer aqui
E hoje é uma empresa que uma empresa gigante do Brasil quis comprar a marca de tão forte que é. Não, os caras têm, sei lá, 1 milhão de downloads por episódio. O negócio sim. É ignorante. Mas não era assim, eu não pensei em fazer nada. Claro. Era eu e os meus amigos. Só que o que aconteceu? Só eu falava, né? Aí botei o robozinho no meio lá, né? A Hermanita, pra poder fazer esse meio de campo. E surgiu a oportunidade de começar a fazer entrevista. Então fiz uma entrevista com um, igual você faz aqui, uma entrevista com outro, mas no meu caso tudo online. Online seria... Eu fazia via Skype. Você joga no Skype... Grava certo. E aí edita depois. Com vídeo ali. Só áudio. Nunca trabalhei com vídeo. Tá. Agora eu tenho trabalhado com vídeo, mas ainda não é o seu esquema. Que nem você tem a estrutura aqui, você tem suas câmeras... E você tem um editor de vídeo que vai juntar tudo, fazer as trocas de câmera. Não. Isso. Eu anuncio, eu tenho transmissão ao vivo pro Facebook, pro YouTube, só que é combinado com a galera. Galera, hoje você pode acompanhar ao vivo a gravação. Então não tem áudio, não tem trilha sonora, não tem corte, não tem edição, nada. Grava, dá pra acompanhar... Cru. E depois você ainda edita. Aí eu edito o áudio. Certo. O vídeo do jeito que foi fica. Ah, tá. Porque senão eu vou ter que editar 2 coisas. Claro. Né? E você já tá com a sua equipe, já é grande, né? Você e o editor. Sim. A minha é o eu-keep, né? Eu marco, eu mando e-mail, eu recebo a lógica. Então não dá. Aí eu escolhi trabalhar só com áudio. Sim. Só que aí, eu não lembro quanto tempo faz, mas talvez há uns 2 anos atrás, tem uma campanha no Brasil que chama Maio Laranja. O Maio Laranja tem a ver com violência sexual e abuso de crianças. Certo. Então todos os anos, no mês de maio, tem essa campanha sobre conscientização de como é que você percebe que a criança está sendo violentada sexualmente ou violência física, né? Tipo, as crianças dão alguns sinais, né? Eu aprendi isso, mas eu não entendia nada. E eu lembro que essa campanha, dentro dessa campanha do Maio Laranja, que acontece no Brasil, tem uma campanha dentro que chama Faça Bonito. E eu mandei um e-mail para uma ONG e falei, cara, não sei o que é isso. Moro no Japão há um montão de tempo, tô fora do ar. Vocês poderiam conversar comigo no podcast? É um podcast pequeno, nem minha mãe não ouve. Mas não, a gente topa, é uma ONG. Nem minha mãe ouve. E não ouve mesmo, minha mãe não usa a internet, praticamente pra nada. Que todo mundo tem esse álibi. Não, minha mãe ouve. Minha mãe ouve, minha mãe e minha irmã... minha mãe dificilmente ouve. Não vou dizer que ela nunca ouviu, mas ela dificilmente ouve. Aí essa pessoa topou. Na época ela trabalhava naquela ONG Visão Mundial, que é o World Vision. Tem em vários lugares, ajuda criança, tem um monte de projeto educacional, isso caramba. E aí ela fez a entrevista e explicou o que é essa questão do Maio Laranja, explicou como é que você identifica esse negócio com a criança, papapá. Alguns meses se passaram e essa moça foi tomar o café com a vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Não sei se você conhece, mas o Instituto Maria da Penha tem a ver com violência contra a mulher. Sim. Né? Tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, aí tem é uma senhora que ainda é viva, né? Inclusive, a gente está gravando no período que é o período mais importante do ano, que é os 21 dias da não violência contra a mulher, né? Para acabar, que é nesse período aí de 25 de junho, 25 de novembro a 10 de dezembro. Então, é um tempo muito importante, assim, pro Instituto, para falar de violência contra a mulher. Se for lá colocar hashtag Instituto Maria da Penha, alguma coisa assim, sai um monte de coisa, porque tá no período da campanha. Certo. Mas a moça que eu entrevistei por causa do Maio Laranja foi tomar um café com a vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Sim. E lá, sei lá, isso foi em 2019. O Spotify tava fazendo muito barulho no Brasil a respeito de podcast. Teve uma época que o podcast estava em alta e era no Spotify, né? Exato. Inclusive lá me falaram que em São Paulo, capital, eles empapelaram o metrô inteiro, né? O propaganda do Spotify. De propaganda. Que aí foi que teve aquele boom de podcast no Brasil, que foi na virada de 2018 para 2019. Se você pega os gráficos... O Brasil vem assim, baixinho, chega a 2018 para 2019, vai lá em cima, até na pandemia. Antes da pandemia, então, começou? Começou antes. Caramba. Que aí foi esse barulho que o Spotify fez, que o Spotify falou, não, eu não vou mais só música, eu vou abraçar podcast. Né? Eu vou bater de frente com a Apple, né, que é a sacada que era, todo mundo que falava de podcast pensava em Apple, ninguém pensava em Google, a Amazon entrou depois... Isso é tudo novidade. Caramba. Podcast sempre foi coisa... Tanto que pod, né? De podcast vem do iPod. iPod, cara. Pior, né? Porque assim, a história... Eu vou tentar
lembrar que eu tô falando. A gente tá falando do Instituto Maria da Penha, eu já volto. A história desse negócio, você que curte rock, lembra dos VJs da MTV? Sim, claro. O podcast começou por causa de um cara desse, é um cara que chama Adam Curry. Certo. Esse cara tinha um iPod e ele era VJ da MTV. Da MTV americana. Exato. Certo. E de saco cheio de ter que conectar aquela bagaça lá e ficar puxando os podcasts, as coisas que ele queria ouvir, entendeu? Porque assim, o podcast parece que já existia. Sim. Só que não tinha como você entregar podcast, que nem eu vi quando eu cheguei aqui que você tem a motinha, o carro de entrega ali fora, né? Sim. Então você tem um entregador. Certo. O podcast existia, mas a pessoa tinha que vir buscar aqui no restaurante. Certo. Entendeu? E ele chegou pro cara que antes disso, se você vai um pouquinho na história da internet, tem o que a galera chama de internet 2.0. Que antes, assim, sei lá, os grandes jornais tinham página de internet que você ia lá ver notícia. Aí uns anos depois, veio o que a galera chama do fenômeno da internet 2.0, que é quando todo mundo começou a fazer blog, certo. fazer... Na verdade, na época acho que não tinha, acho que nem Orkut não tinha essa época, então a galera fazia blog. Era blog, né? Sim. Só que aí, num primeiro momento, você tinha que ficar visitando o blog para ver o que tinha atualização. Sim. Aí a galera inventou o RSS, que você assinava o blog... Toda vez que o cara atualizava, te mandava uma mensagem dizendo que estava atualizado. Avisava. E aí vinha, né, tipo, a postagenzinha no e-mail. Aí o Adam foi pro cara que, se eu não tiver equivocado com a história, ele foi pro cara que criou esse código de entrega do blog, falou, mano, por que você não mexe nesse código? Se esse código consegue carregar letra, ele carrega áudio também, mano. Mexe nesse negócio pra mim. Pra poder mandar mandar a bagaça direto. E aí o cara alterou o código e virou RSS 2.0. Certo. Pra que era o RSS 2.0? Era pra carregar o podcast pra dentro do iPod do cara. Que louco isso. Que aí falaram lá, pelo que eu sei da história, mais ou menos. Isso chegou lá no ouvido do Steve Jobs, que chamou o cara pra conversar. Aí, que louco. Falei, o que você fez aí? Falei, não, eu fiz esse negócio aí, pedi pro cara alterar, a ideia porque... do cara... na hora que o cara plugava, que antigamente o iTunes você tinha que chuchar o negócio lá e só assim, né? Não tinha esse negócio de fazer no Wi-Fi, né? Tudo você tinha que colocar, né, lá no fio e pra puxar. Só que quando ele colocava, o bagulho já fazia automático, porque o entregador já existia. Já tinha mandado. Aí que o doido lá do Steve Jobs botou o bagulho como, não, agora vamos botar pra rodar esse negócio que é legal. E aí começou o iPod, que na verdade esse termo assim, podcast, nem existia. Na verdade, o cara tinha algo que era chamado no começo de audioblog. Certo. Que você tinha o blog, né? Só que falado, em vez de ler, você vai ouvir. Então certo. Aí eles tinham um audioblog. Só que aí teve um jornalista que o cara tava escrevendo lá no The Guardian e o cara falou assim, nossa, que nome que a gente vai dar pra esse fenômeno que tá acontecendo? Audioblog? Ele usou uma outra expressão que eu nunca lembro, que parece Godzilla, alguma coisa assim, mas não é isso. Ou será podcasting? Porque seria broadcasting para o iPod. Broadcasting, sim. Né? Broadcasting rádio, televisão. Aí o cara brincou, então deve ser podcasting, porque é um broadcasting para o iPod. E aí que esse foi a primeira vez que é considerado quando nasceu a expressão podcast. A galera já fazia podcasting. Eles já faziam um arquivo de áudio para mandar. Já tinha um entregador, mas não chamava isso. Chamava audioblog. Sim. Ou audiolog, né? Que seria o correto. Mas, enfim, aí o cara faz essa jornada toda e o bagulho, enfim. Voltamos pro Instituto Maria da Penha. Olha, consegui voltar. É raro a gente sair e conseguir voltar. Eu tava aqui tentando lembrar qual que era. Vamos lá. O Spotify, então, lembrando, aí podcast era coisa da Apple. Sim. Então, o Spotify não, esse negócio aí tá ficando grande, isso aí vai dar dinheiro. Entraram no mercado. Aí logo depois entrou o Google, também entrou o... Amazon. Tem a Amazon. Aqui a gente não usa nada, no Brasil o pessoal usa muito o Deezer, né? Que tem Deezer, que é é um Spotify da vida, só que tem uma operadora de telefone que oferece isso de graça pra galera. Se você já tem igual aqui tem, eu não lembro o nome do serviço de vídeo, que aqui no Japão também, acho que é Hulu. Que tem umas companhias de telefone que oferecem pro cliente dentro do plano. E é a mesma coisa. Eles fizeram um barulho e esse barulho chegou na orelha da vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Aí ela foi tomar café com a moça que eu entrevistei por causa do Mar Laranja. Por causa do Mar Laranja. Aí ela falou assim, nossa, podcast, né? Esse negócio parece um programa de rádio que o pessoal tá fazendo em casa. Nossa, eu tinha tanto vontade, assim, de
de fazer rádio quando era mais nova, não sei o quê. Poxa, você não conhece alguém que faz podcast, não? Aí ela falou, eu conheço um rapazinho que faz, só que ele mora lá no Japão. Ai, para de piada sem graça, me passa o telefone do rapaz. Ela achou que era zoeira. Ela conta a história pra mim, eu falei assim, ela falou, nem dei bola, ela tá me zoando. Né? Aí a gente começou a trocar mensagem, falou, olha, eu sou daqui no Instituto Maria da Penha, falei, prazer, meu nome é Carlinhos, você faz podcast? Eu falei, faço, como é que funciona? Eu expliquei pra ela, você toparia, né, ajudar o Instituto Maria da Penha a criar um podcast? Eu falei, não, sem problema, mas você poderia falar no podcast também? Fala, não, tudo bem, a gente tá junto, eu falo. Se quiser só vocês falar e eu editar, eu edito, não tem problema. Eu ajudo sim, eu acho a causa legal, acho que vale a pena, né? Eu tenho esposa, não tenho filhas, só tenho são 2 meninos, mas, né, eu sei que os homens conseguem ser muito babacas, né? Então, eu acho que vale a pena a gente se envolver nesse tipo de causa que valoriza o trabalho da mulher, enfim. E aí ela falou, beleza, então como é que é? Você vai vir montar o estúdio aqui, no instituto, na minha casa, ou eu vou no seu estúdio? Eu falo, olha, se a senhora quiser entrar no avião, vir aqui em casa, tem café. Mas eu moro meio longe. Ela tentando dar aquele Não, ela achava que eu era lá de Recife, entendeu? Que ela é de Recife, a moça com quem ela falou é de Recife. Ela falou, eu gravei com um rapaz, ela imaginou, gravou aqui, assim, igual o gringo, entendeu? Isso por WhatsApp? A gente tava conversando pelo WhatsApp, a gente não tinha falado no Skype ainda. Certo. Aí eu falei, não, eu moro no Japão. Eu falei assim, não, você tá de brincadeira, né? Eu falei, não tô de brincadeira, eu moro no Japão há quase, sei lá, na época fazia, sei lá, mais de 15 anos. Eu falei, moça, não tava brincando comigo? Eu falei, não. Eu falei, então como é que a gente vai gravar, cara? Eu falei, não, existe, tudo que eu gravo é online. Né? Lógico que hoje, né, que a galera que vai começar, estiver se aventurando aí, quiser entrar na podosfera limpo brasileira, hoje tem trocentos serviços que facilitam muito. Sim. Né? É muito mais fácil. Mas na época não tinha tanta coisa, mas já tinha coisa legal. Então a gente usava o Skype, e tem muita gente que usa ainda, que é um aplicativozinho que chama Skype Recorder. Então você instala no Windows, quando você conecta no Skype, ele guarda o som e vira um MP3. Ele grava o áudio e já transforma em MP3. Exato. Aí se você pegar o plano gratuito, ele vai gravar um áudio mono. Tá. Que ele mistura tudo em um só. Sim. Se você pegar o áudio... se você pegar o plano pago, aí ele separa em duas. Aí eu usava um esquema que ele gravava um estéreo com minha voz de um lado e a voz do convidado do outro. Só que se você tivesse 5 convidados, 5 convidados de um lado e você do outro. Sim. Mas já é melhor do que não ter nada. É uma mesinha de som. É uma mesinha de som, mas é um aplicativozinho. Mas enfim, entrei nessa, me tornei voluntário do Instituto Maria da Penha. A gente lançou o podcast tem 2 anos. Tá dando uma pausa agora por causa de rotina de produção, não tá conseguindo produzir. Aí ela me apresentou pro pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, porque o Instituto Maria da Penha fala de violência contra a mulher. Então é direitos humanos e questões de gênero. Né? Mulher, claro. Elas conversam sobre a questão também de violência contra transexuais, mulheres homoafetivas, travestis, porque são... Ainda que falar, mas a pessoa é do sexo masculino, mas ela tá na rua vestida de mulher porque é uma travesti. E apanha por ser mulher. Então, o Instituto Maria da Penha também tem esse trabalho de cuidado com transexuais, com mulheres homoafetivas e travestis, enfim. E aí, o Instituto Maria da Penha é parceiro de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, que é o Virtus. O Virtus é um grupo de pesquisa sobre segurança pública, defesa social e direitos humanos. Então tem advogado no grupo, tem filósofo, tem policial, tem tenente, tem coronel, tem soldado, polícia civil, polícia militar, polícia municipal, tem juiz, tem uma galera que eles estudam os fenômenos da questão da segurança pública, tanto da proteção da violência contra o cidadão, que a polícia pode fazer, mas também da violência que o policial sofre. Porque o policial ele pode ser violento com o cidadão, ele pode ser violento com o cidadão que está fazendo uma coisa errada, que seria o bandido. Sim. Mas eles ficam como os caras maus, mas eles morrem pra caramba também. Sim, porque claro. Quando vai subir o morro, quando tem tiroteio, são eles que tomam o tiro na cara. Sim. E imagina você viver um trampo desse, né, velho? Ganhando pouco ainda. Um estresse do cão, né? Claro. Esses caras entram em depressão, esses caras ficam viciados em álcool, esses caras ficam mal e perdem o casamento, porque o cara começa a ficar estressado. Então essa galera pensa como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida de todo mundo.
Se o policial trabalhar bem... Todo mundo, cada um no seu ramo, juntar tudo pra... A gente vai ter que prender o bandido? Vai. Como é que a gente faz isso de forma justa e humana? Não deixa virar bandido. Também. Mas, por exemplo, o cara quer. O cara quer ser traficante, ele quer matar. Como é que a gente aborda ele de uma maneira que não vai dar um tiro na cabeça do filho dele? De uma maneira que você não vai meter o pé da porta e matar a avó dele do coração, porque o cara tá fazendo coisa errada. De repente o cara tá traficando cocaína. Sim. Mas a vozinha dele de 90 anos, que tá na cadeira de roda na sala lá assistindo novela, ela nem sabe o que o neto tá fazendo, entendeu? Só que na hora que o policial dá com a perna na porta lá, com um fuzil na mão, a véia morre do coração. Claro. Então, como é que isso pode acontecer de uma maneira que seja justo pra sociedade? Então, e justiça tem a ver. Você fez errado, você sabe que é errado, você tem que pagar pelo que você tá fazendo. Claro. Só que também não adianta a equipe policial chegar lá e matar o cara a paulada, porque não é o papel da polícia fazer isso. Sim. Então eles conversam sobre todas essas coisas. Como cuidar do cidadão, como você ser correto e justo com a injustiça que o bandido faz. Então ele tem que pagar, mas tem um jeito de você conduzir esse negócio. Tem a família do bandido que às vezes não tá nem sabendo que o cara é bandido e que não merece apanhar no meio do negócio, porque não tem nada a ver com a salada. As crianças, às vezes, não sabem nem o que está acontecendo, ou se sabe, não entende o que é. Então, eles discutem isso. E aí, o Instituto Maria da Penha me apresentou para essa galera e falou, olha, esse menino aqui está trabalhando com a gente. Aí, como eles são parceiros, porque eles são policiais, então eles levantam os dados sobre violência doméstica e entregam os dados para o Instituto Maria da Penha trabalhar. E o Instituto Maria da Penha faz todo o trabalho de apoio, tem treinamentos, tem um monte de coisa que eles fazem e oferecem para o outro grupo treinar juízes, treinar policiais, treinar os delegados. Então, eles são parceiros, aí eu acabei entrando nesses dois mundos. Então esse é o seu nicho do seu podcast? Não. É o nicho que eu acabei entrando com a empresa que nasceu. Porque eu comecei o EBVNcast, que é o meu primeiro episódio, por causa da galera da igreja, por causa do seminário. Sim. Não era uma empresa, era o meu podcast. Fiz entrevista. Na entrevista me apresentaram para o Instituto Maria da Penha, que me apresentou para o Virtus. Aí a galera falou, você trabalha pra gente? Tem como você fazer isso pra gente? Eu falei, tem. Então eu falei, então tá bom, então eu vou fazer uma empresa. E aí eu comecei a minha empresa, que é a Nabecast, Podcasts e Multimídia, sonhando em um dia trabalhar com edição de vídeo também. Sim. Que é uma coisa que eu tô muito começando ainda, mas já eu deixei a porta aberta pra isso. E aí nasce a Nabecast, que é a empresa. Então eu tenho meu podcast pessoal. É um produtor de podcast, como que chama? Um editor. Eu sou produtor e editor. Produtor e editor e você faz também, né? Sim, então aí eu produzo o meu podcast. Isso. Aí eu faço, vamos dizer assim, uma assessoria para que o Instituto Maria da Penha produza o podcast deles, uma assessoria para contribuir para que o programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco possa produzir o podcast deles. E aí eu sou também um editor. Na verdade, eu sou co-apresentador, porque eu apareço nesses podcasts também. Então, eu ajudo a ele nascer, então eu sou produtor, né? Ou um co-produtor. Eu sou um locutor, porque eu tô lá falando no microfone. Só que aí, depois que tá gravado, edita, volta pra mim editar. E aí eu faço toda a parte de assessoria para publicação, colocar o cadastro no Spotify, no Google, jogar, escolher onde vai ficar hospedado o arquivo, que você tem trabalhado com o videocast. Mas tem o Anchor, né? Tem o pra Anchor, áudio, né? que é gratuito, mas existe um montão de outras plataformas que oferecem mais ferramentas, porque é aquele negócio, o Anchor é de graça, e é como o Facebook, como o Instagram. É legal, só que você não é o cliente, você é o produto. Certo. Né? Porque se você não paga, você não é cliente. Sim. Né? Nós não somos clientes do Facebook. Nós somos o produto do Facebook. O Facebook vê o jeito que a gente se comporta dentro do Facebook e ele vende esse dado para as empresas. Certo. Né? O Anchor é a mesma coisa. A gente produz o conteúdo, todo mundo vai para o Anchor, todo mundo publica no Spotify, o Spotify fica grande, enche o bolso do cara que é dono do Spotify e ele vende anúncio pra gente. Então a gente não é cliente do Spotify, a não ser quando você paga. Então você vai lá, você assina pra ouvir o Spotify. Aí você é cliente. Só que na hora que você coloca o podcast lá dentro, você é um produto. Ele fala, olha, eu ofereço tudo de graça. É como se alguém fizesse, por exemplo, vamos dizer que você não faz acarajé. E alguém falasse assim, olha, eu sei fazer acarajé. Eu falei, não, beleza.
Então você pode fazer acarajé na minha cozinha. Só que você vai levar uma parte do lucro, a outra parte do lucro é minha. É o seu acarajé, mas vai ser vendido como o acarajé do gringo. Certo. Entendeu? Certo. Você vai fazer na minha cozinha com o meu equipamento. Só que você tem que saber que é o acarajé do gringo. Não é o seu mais. Certo. Você topa? Ele falou, não, eu topo. Eu vou ter a minha porcentagem? Não, você vai ter essa porcentagem, mas a partir de hoje é o acarajé do gringo. Então aquela pessoa, ela não é mais seu empresário. Ele é um produto dentro da sua empresa, porque ela vai produzir um negócio para você vender. Sim. Então isso é o podcast dentro do Anchor. Certo. Então quando a gente coloca lá, a gente está dando um produto para eles falam, tá aqui, a minha cozinha tá aqui. Certo. Só que o seu produto é meu, e eu vou fazer dinheiro com o seu produto. Sim, você sim, topa? Fala, não, mas eu vou gastar alguma coisa? Não, você não vai gastar nada. De graça, né? Você não vai comprar fogão, você não vai pagar a energia elétrica, eu pago. Só que é o acarajé do gringo. Aí o Anchor faz a mesma coisa com os nossos podcasts. Sim. Então existem empresas que oferecem o serviço mesmo, que você vai lá e contrata. Se o bagulho parar de funcionar 9 horas, você pode mandar e-mail 9h15 lá que os caras vão te responder. O Anchor, se para de funcionar, você manda lá, vai esperar 6 meses a resposta, porque você é um dos milhões que você não tá pagando os caras. Né? Mas aí nasceu a minha empresa, né, que é a Anabecast. Aí eu comecei a ajudar essa galera a produzir, aí chegaram por conta da visibilidade que traz, né? Porque você tá lá produzindo no Instituto Maria da Penha e falou, mas quem é esse moleque? Fala, ele que edita pra gente. Aí a galera manda, aí eu cheguei a fazer alguns serviços freelance, então eu trabalho ainda na Suzuki, né? E aí depois do trabalho eu abro o meu escritorinho, abro lá, ligo a minha mesa e começo a trabalhar. Então toda noite eu tô lá fazendo postagem no Instagram, postagem no Facebook, combinando para fazer gravação, né? E tô correndo com os dois lados, Mas né? você tá sendo remunerado por isso? Sim. Pro pessoal lá do Brasil? Sim, o que o pessoal me contrata como freelancer para edição, seja aqui do Japão ou do Brasil, é freelancer editado. Caramba, salvo quando é parceria. Tá. Sei lá, a gente fecha uma parceria aqui e fala, Carlinhos, eu vou fazer propaganda da sua empresa, tem como você editar o episódio do mês de junho para mim. Entendi. Aí falei, não, quanto que custa? Falar, custa isso. Quanto que é a propaganda no seu podcast? A propaganda da minha podcast é tanto. Vamos fazer um meio de campo? Então eu te dou, sei lá, tanto por cento de desconto, você paga uma taxa, você faz o anúncio. Aí tem uns negócios que rola assim, entendeu? Em parceria. Mas aí é pago. Os meus podcasts, eu produzo com a grana do meu bolso. Então hoje eu tenho a empresa, e a empresa ela se banca e já sobra o lucro para mim poder investir nos meus projetos pessoais. Que legal. Né? Então, ainda não me sustenta, né? Então, estou estudando, fazendo curso, estou fazendo aula, estou entrando em parceria. Inclusive, no evento que vai ser lançado, né, o seu episódio, que é a Semana Podosfera Limpo Brasileira, a Escola Tecnoponta, que vai estar no evento, né, e é uma das patrocinadoras que deu, né, 2 microfones para a gente sortear, um no Brasil e um aqui no Japão, ela vai anunciar um curso de produção de podcast. Então, eu vou ser um dos professores da equipe, que vai ser um curso que não vai falar só de edição, vai ser um curso maior, que vai ter muita coisa legal para aprender. Então, eu sou um dos professores que vai estar na grade para ensinar. Né? Então eu tô ali, né, fazendo o meu caminho, plantando os meus feijõezinhos. Sim. E eles estão crescendo, né? Então nessa brincadeira são 4 anos brincando, e há 2 anos que o negócio tá mais sério, já com a empresa aberta, que louco isso. Com o escritório, mas ainda, né, como eu tenho 2 filhos, ainda não posso dedicar total. Você arriscar o olho, né, e falar, não, vou largar da fábrica e viver de vento, né? Sim. Eu tenho que cuidar da família, ser responsável. Claro. Então aí já rola aquele jogo de cintura com a esposa, né? A esposa permite, né? Porque todo homem casado sabe que se a esposa falar não, acabou a brincadeira. Então ela me apoia muito. Então aí, lógico, né? Eu trabalho, fiz a escolha de não trabalhar com turno alternado, eu fiz a escolha de não ter um trabalho onde eu tenha que fazer 6 horas de zangueô. Né? Eu moro pertinho da fábrica, coisa que 15, 20 minutos a pé eu tô em casa. Sim. Então eu tenho tempo livre, né? Às vezes a pessoa sai 9 horas da fábrica, 9 horas eu já tomei banho, já ajudei nas tarefas da casa, já ajudei pequeno para tomar banho, e aí eu já sentei no meu escritório para trabalhar e o cara nem saiu da fábrica ainda. Então assim, eu tive que fazer algumas escolhas. Claro. De me desacelerar a rotina para poder investir numa coisa que eu gosto de fazer. Sim, que legal. Né? Porque eu tenho 40 anos, né? Trabalhar, né, até 70 anos carregando caixa não é legal, né? Então eu estou me profissionalizando nessa área de edição, produção e aprendendo esse universo
conhecendo, estudando, para poder, daqui a pouco tempo, espero, me dedicar só a isso, né? Deixar só isso. Só que no meio do caminho, tem a galera que vem falar comigo, falou, pô, Carlinhos, você faz esse negócio aí, pô, tenho uma vontade de fazer isso aí. E quanto custa pra você fazer esse negócio pra mim? Falar, o preço é... Ih, velho, não tem esse dinheiro, não. Porque assim, do mesmo jeito que quando eu comecei a fazer o meu, eu não tinha grana pra pagar ninguém, e já tinha gente que fazia isso. Só que como é... Eu já tava legal, eu consegui convencer a esposa pra comprar os microfones. E aí ficar tirando dinheiro de casa todo mês pra pagar editor, não ia rolar. Então, eu fiz do meu bolso. E a galera chega e fala, pô, você não dá uma homem começar, eu vou fazer tudo sozinho, você não dá só uma... Aí eu falei, bom, vamos fazer um esquema. Eu montei uma oficina de podcast. E aí, porque a galera falou assim, pô, você faz podcast, esse negócio deve ser difícil, né, mano? Acho que ninguém consegue fazer isso aí. Não, cara, eu posso fazer, mas você também pode. E aí eu lancei uma oficina de podcast que chama Você Também Pode Cast. Que da hora. Aí eu coloquei o ponto de exclamação depois do pod, né? Eu cortei o E do pod, só deixou pod, né? Aí é Você Também Pode Casting. Da hora. E aí eu lancei a oficina. Dessa oficina nasceu 2 podcasts. Essa oficina tem 1 ano que eu fiz a primeira. Só que aí eu fiz a oficina básica para a pessoa começar a gravar e ela já editar e aprender. Só que como é que essa pessoa melhora? Porque a oficina acontece ali, são 2 horas de oficina, acabou. Ela aprende a fazer, ela faz o exercício lá, ela lança o podcast dela no Spotify e acabou. Falei, bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um outro podcast para mim. Aí eu tenho um podcast agora que chama Você Também Podcast, que é a oficina de podcast continuada. Esse podcast faz 1 ano, ele tem 1 ano de vida, fez 1 ano agora no Dia Internacional do Podcast. Eu lancei ele no dia 30 de setembro do ano passado. Aí ele fez 1 ano agora esse ano. E inclusive na semana da Podosfera Nepo Brasileira, no dia 11 à tarde, né, que isso aqui está sendo lançado no meio da semana, no dia 11 à tarde vai ter a oficina de podcast de novo. Legal. De graça, 2 horas, e se a galera quiser fazer oficina, ela consegue lançar o primeiro episódio dela antes do evento da noite e ela já vai fazer parte da Podosfera Nepo Brasileira antes de terminar o sábado. Que legal, cara. Então, e aí, assim, tem esses projetos, né? O meu podcast sobre espiritualidade cristã, onde eu tento servir a comunidade que professa a fé cristã aqui no Japão. Eu tenho esse trabalho enquanto empresa nesse nicho, né, de educação, direitos humanos. Todos os meus podcasts estão ligados à educação e direitos humanos. E não é nenhuma questão assim de escolha. Aconteceu. Aconteceu. Porque eu comecei a ter contato com professores, com pesquisadores. Vai um indica o outro, e foi indo. Outro, sim. Né? Então acabou nessa área, eu tenho vários, é um exagero, né? Se você entra lá no meu portfólio, tem pelo menos uns 4, 5 podcasts que são de professores, ou de pesquisadores, ou de grupo de pesquisa, porque um apresenta para o outro e eu acabou sendo a minha casa. É o meu nicho, né? Educação, em especial falando de justiça social, direitos humanos. Eu editei um tempo também um podcast sobre democracia, bem legal, fazendo questões de direito, democracia e tal. A sua visão de muitos anos de Japão, comparado com a visão do brasileiro, que você fala com o pessoal de lá, com os problemas de lá, com tudo a gente conhece, tudo. É muito importante essa visão que a gente tem daqui para ser um exemplo de outro sistema de que você falou, justiça social, tudo que o problema totalmente social, né? Aqui tudo se usa a palavra social, né? Kokumin, Shakai, tudo é sociedade, né? E o japonês, ele visa muito viver em sociedade. Então ele olha, às vezes, mais o que seria melhor para todos do que para mim mesmo, né? E essa visão que você tem aqui, e você falando com o pessoal de lá, abre um pouco a cabeça das pessoas lá, porque lá, quando fala em justiça social, com esses problemas que tem no Brasil, não só financeiro, não só a divisão de renda, que não é justa, parece que é uma coisa insolúvel, não vai se resolver nunca no Brasil. Mas a gente está aqui, sendo brasileiro, saiu dali, veio para outro país, apesar de ter um monte de problema aqui também, mas aqui a gente já fala, poxa, é possível, né? Em vários segmentos é possível resolver e dá certo, né? Você chega a passar essa visão para eles quando você conversa com eles? A gente conversa bastante, porque como são educadores, são pesquisadores, eles têm curiosidade de saber como é que rola aqui. Isso que eu imagino. Mas olha que curioso. Eu
cheguei aqui no Japão e como faz há 20 anos, na região onde a gente mora tem muitos brasileiros. Então, a gente teve muito problema também com brasileiro aqui, né? Sim. Notícia, pessoas ligadas à questão de tráfico de drogas, crime, roubo de carro, violência doméstica, sei lá, briga de faca. Não é todo mundo. Claro. Né? Mas é o que aparece. Mas sai no noticiário. Então teve uma época aqui no Japão que eu peguei um pouco de ranço, assim, do Brasil. Sim. Falar, Brasil, né? Você fala que é brasileiro, a galera já meio que ora torto. Só que o legal é que quando eu comecei a ter contato com essa galera no Brasil, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no Brasil. Então, quando eu comecei a ter contato com essa galera, eu descobri um Brasil que eu não conhecia. Certo. Eu tenho amizade hoje com policiais, sei lá, comissário especial da Polícia Civil. O cara é coronel da Polícia Militar. Você vai conversar com os caras super preocupados com justiça, com fazer a coisa direito, com fazer o país andar pra frente. Sim. Educadores. Então, por um lado, eles têm muita curiosidade de conhecer o sistema. Então, inclusive, eu tenho, ano que vem, eu vou fazer um meio de campo para que essa galera de pesquisa sobre polícia, eles estudam lá no Brasil o sistema Koban aqui do Japão, sim. Né, que é o sistema de policiamento comunitário no Brasil. Sim. Ele foi inspirado no sistema Koban japonês. Que legal. Então, existem cidades no Brasil que trabalham com Kobans, né, eles chamam de policiamento comunitário, tem as cabinezinhas, tem os policial do bairro, e eu vou fazer a ponte para que eles possam conversar, para conhecer um pouco melhor, gravar episódio de podcast, não sei, a gente vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que eles aprendem, eu, enquanto brasileiro que mora fora, eu descobri que o Brasil não é tão feio quanto parece. A gente olha muito o lado ruim. Tem a esperança que tem gente que tá fazendo coisa assim. Cara, tem muita gente fazendo coisa boa. Sim, como então, é legal. Então, assim, foi um aprendizado pra mim. Ao mesmo tempo que rola esse negócio assim, a gente tá fora, né? Só vê a notícia ruim, né? Sim. E aí, eu tive contato com uma galera que mostra o lado bom. Fala, galera, o quadro tá feioso. Mas olha o que essa galerinha aqui tá fazendo, tentando melhorar. Então tem muita gente boa, tem político, cara, que você vê assim, comprometido com fazer um negócio direito. A gente sabe que tem os pilantra, que tá querendo só a grana, que não tá nem aí. Mas você encontra gente que tá afim, médicos, enfermeiros. Então eu conheci muita gente boa nesses 2 anos. E é legal, porque hoje eu estudei um pouquinho de japonês, eu tenho um filho que é fluente no japonês, a esposa fala mais do que eu. Então, você consegue montar um retrato de que é o Japão. Eu tenho uma imagem do Japão do Brasil de quando eu era meio moleque. E agora eu tô tendo uma imagem de um outro Brasil. Eu tô ouvindo esses caras falar de política. Eu tô tendo que estudar esses negócios assim. O que é esquerda? O que é direita? O que é centro? Sim. O que é liberalismo? Conservadorismo? Né? O que é, sei lá... Aí tem uns termos, você fala, o que é isso? A galera se mata no Facebook por causa desses negócios e eu não sei nem o que é. Então eu tenho que estudar pra entender a briga, né? Porque não posso... Posso falar alguma coisa? Diga aí. Nem eles não sabem. Sabe o que? Vem aquele negócio, o algoritmo, né? A pessoa fica seguindo sempre aquela mesma conversa, então ela entra nessa... No fundo, nem ela sabe. A maioria não sabe nem o que tá falando. Cara, porque... Quem briga normalmente não sabe o que tá falando. Porque, por exemplo, se alguém perguntar pra mim, Carlinhos, tu é de esquerda ou de direita? Eu falo, velho, eu não sei, eu tô estudando pra entender, pra saber o que eu sou. Eu não sei. Pra onde eu vou? Porque como eu estudei teologia trabalha muito com ideias, né? Deus, o que é Deus? Sei lá, tem religião que vai falar que Deus é um monte de deuses. Sim. Tem religião que fala, não, Deus é uma energia, mas você tem um monte de divindades, ou você tem os orixás, ou você tem o panteão do japonês, enfim, tem milhões de jeitos. Sim. Estudar teologia é você definir as coisas, então você vai definir o que é uma divindade, e aí a gente define divindade dentro da tradição cristã, no meu caso, na tradição cristã de linha protestante. E aí quando eu vou pra... porque o Bolsonaro é de direita e o Lula é de esquerda. Tá, que eles se odeiam, já entendi. Mas por que eles se odeiam? Na verdade, ele é capaz de estar os dois juntos no final. Não, o cara é porque eles são de esquerda e o de esquerda é comunista. Sim. Eu falei, mas afinal de contas, o que o comunista acredita? Porque eu não sei. Sim. O que o cara de esquerda acredita? Não sei. Porque quando você vai dar uma olhada assim no que é o comunismo,
parece legal. Comunidade. Isso Comunismo vem da palavra comunidade. Aí quando você vai ver a proposta da esquerda, pelo menos assim, uns detalhes bem básicos. Sim. Parece legal. Aí você vai pegar o da direita, você fala, pô, o da direita também parece legal. Também. Então, a minha pesquisa hoje é tentar entender essas coisas, porque eu tô tendo contato com essas pessoas que discutem essas coisas. Tem gente de direita, de esquerda, de centro, tem gente, sei lá, conservadora, tem gente progressista, tem de tudo. Então, só que o legal, que nem, por exemplo, esse grupo de pesquisa da faculdade, tem de tudo, cara. Tem gente de religião afro, religião espírita, religião oriental, gente cristã, tem gente ateia, tem gente do movimento LGBTQIA+, tem gente que é conservadora na questão de sexualidade. Só que todo mundo sabe, quando a gente sentar nessa mesa, a gente vai conversar com educação para fazer um país melhor. Sem ser inimigos, né? A galera sabe, por exemplo, sabe que eu sou cristão. Cara, eu tenho amizade com o presidente de movimento LGBTQI, a gente brinca, dá risada num ambiente de educação e respeito. E aí, nesse ambiente de educação e respeito, você pode conversar. Sim. É direita, é esquerda, é conservador, é liberal. E aí, você tem esse espaço. Só que você falou, né? O algoritmo traz aquele... Se o cara é de esquerda, bolha, né? só traz esquerda. Só vai ficar... O mundo dele é isso aqui. Porque bolsominion, porque não sei o quê. Porque se você é de direita, porque os petralha, o ladrão, porque... Sim. E, na verdade, às vezes a galera... Vai se separando, né? Porque assim... Bolsonaro não é Jesus Cristo, assim, puxando pra minha tradição da religião, né? E o Lula também não. Nenhum dos dois. Se os dois morrer, o Brasil não acaba. Exatamente. Se um tiver um infarto num dia e o outro tiver no outro, o Brasil segue, minha gente, né? Não adianta ficar se matando por causa do cara, que o Brasil não vai mudar por causa dele. Não vai. Né? Você pode não são eles que mandam, né? Cara, é uma opinião minha, tá? Pode ser uma opinião muito babaca e os seus ouvintes podem discordar. Mas, por exemplo, todo mundo fala, porque os políticos é tudo safado, porque a gente devia jogar uma bomba lá, e dá vontade matar mesmo. todo mundo, né? Não, só mas que, tem, cara, só que, tem gente que deve trabalhar. Mas vamos pensar assim, o político de hoje, ele é o cidadão de ontem, velho. O cara que é político hoje era o cara que tava vendendo pão francês na rua ontem. Sim. Só que é o cara que tá vendendo pão francês na rua hoje, o cara que tá vendendo bala na rua hoje, o cara faz isso sem pagar imposto. Exatamente. O cara emite nota fria. Sim. O cara compra produto roubado. Já é corrupto, né? Exato, você é corrupto na tua bala. E é o normal. Entendeu? Seria... Não, a galera fala no Brasil, se você abrir um negócio, você tem que fazer errado. Sim. Não, como assim fazer errado? Não, você tem que fazer errado pra dar certo. Mas sim. errado é errado, velho. Como é que tem que fazer errado pra dar certo? Mas se você fizer certo, os outros vão passar por cima de você. E aí você tem que fazer uma escolha. Sim. Você vai fazer certo e perrengue, ou você tem que escolher. Então você pode escolher se é correto. Você sabe que vai ser de caminho de Vai ser mais difícil. Só que assim, imagina que você consiga matar todos os políticos de uma vez só. Não, mata tudo. Cara, a gente vai colocar cidadão corrupto lá, que vai virar o... Então, o que você tem que mudar? É matar os políticos ou mudar o país? Mudar a educação. Entendeu? A gente tem que pensar. Só que a gente quer levar... né? A gente, como brasileiro, né? A gente tá num país... A América Latina sofre esse problema, né? Sim, todo. Desde que os nossos países nasceram, a galera só tirava o do nosso. Sim. Então a gente cresceu aprendendo que se a gente não cuidar do nosso, ninguém vai cuidar. Sim. Diferente do japonês que você falou, que o japonês pensa diferente. Pode estar ruim pra mim, mas eu tenho que cuidar do todo. Tem que, no geral, a gente vai crescer, vai ficar melhor. Né? Só que isso também é um lado cruel. Você vê japonês aí dando... Eles não dão tiro na cabeça porque aqui ninguém tem arma, mas eles pulam da ponte, tomam veneno, se joga na frente do trem, por quê? É um sacrifício. Não, porque eu tenho que cuidar do coletivo e eu me estouro todo. Aí fica um monte de japonês deprimido aí, viciado em cachaça, porque o cara, ele não tem ninguém pra ele... Ele não consegue fazer o dele, a vida dele. Né? Não, ele não pode. Ele não, só mas faz todo mundo... parte da sociedade. Todo mundo na família é desse jeito. Não, mas eu quero ser artista plástico e ficar fazendo luzinha de neon. Não, você não pode, porque aqui todo mundo trabalha vendendo pedra. Exatamente. Não, mas esse é o seu papel, exatamente. O cara morre por dentro, cara, a alma seca. Morre. Por isso que é frio, né? Chega uma hora o cara pula na frente do trem, entendeu? Exatamente. Perfeito, isso aí é o que eu penso, exatamente dessa forma. Mas assim, é esse aprendizado, esse é um pouco da aventura, entendeu? Mas aí o contraste é bom, né? Porque aqui admira o jeito que vive lá, e lá admira o jeito que se faz aqui. Então a gente podia achar o meio campo, né? Podia, e aí que é a eterna angústia de nós que vivemos aqui no Japão. Né? Né? Que
você fica um cidadão sem identidade. Porque, por exemplo, o Brasil que tá na minha cabeça, ele não existe mais. Já não existe mais. Eu saí do Brasil há 20 anos. Então, aquele Brasil que eu lembro de sair com meus primos, de encontrar... Não existe mais isso. É outro Brasil. Eu não entendo as piadas, eu não entendo a gíria. Eu não conheço os artistas, eu não conheço os atletas. Assim, não tem mais esse Brasil. É verdade. Ao mesmo tempo que eu tenho consciência de que eu não sou um japonês, eu sou cidadão japonês. Pago meus impostos, eu vivo aqui, tenho meu carro, minha casa. Mas não tá no meio eu não sou um cidadão japonês. Deles, né? Porque para mim ser um cidadão japonês completamente, eu teria que, em nome do coletivo, abrir a mão da fé que eu professo, fazer parte da religião deles, fazer parte da associação de bairro, fazer parte das festas em louvor às divindades do bairro, que é uma escolha que eu não faço porque eu tenho a fé que eu professo. Então, como eu professo essa fé, a minha relação com o bairro, ela tem uma barreira, porque ela fala, não, se você quiser ser parte disso aqui, tem que compartilhar, inclusive, a nossa fé, não só o imposto. Né? Você tem que fazer parte dessa família aqui, que é uma família... É uma sociedade, mas tem uma família na fé também. Então, eu sei que eu não sou completamente um cidadão nesse sentido. Assim, eu não sou parte deste povo, nesse sentido, de tudo, mas eu não sou mais brasileiro, né? Então, nesse sentido, assim, já tá misturado o coração, né? Já tiro o sapato para entrar em casa, já prefiro comer arroz branco do que arroz temperado. Tem gente que come arroz temperado todo dia. Eu já prefiro um feijão temperado com arroz branco, porque eu acho que realça o sabor do feijão. E assim, vai misturando a gente, né? Então, mas é legal, cara, é um aprendizado. Eu tenho a oportunidade já tive a oportunidade de conversar com gente que mora no Nepal, brasileiros que moram no Nepal, o Press Startcast, que é um dos podcasts que vão estar lá e estão participando desse evento. Eles falam, a pegada do podcast, do Press Startcast, é conversar com brasileiros ao redor do mundo. Então tem gente da Europa, cara, gente sei lá, do Oriente, você vai conversar com gente da América, eu já ouvi eles falando com gente que vive no Oriente Médio. É muito legal, velho, essa parada de cultura. Uma coisa que nem eu tô na Suzuki. Suzuki tem hoje brasileiros, peruanos, japoneses, lógico, que eu conheça, tem argentino, filipino, vietnamita, chinês e pessoas de Mianmar. Então são 8 nações convivendo todo dia. Todo dia. Cara, é uma riqueza sem tamanho. É loucura isso. E os brasileiros de várias regiões diferentes, que talvez se você não tivesse saído de onde você nasceu ali, bom, você é Bahia, depois você foi para os mais, você não ia conhecer. Não. Culturas diferentes do próprio Brasil, né? Bicho, eu já conheci peruano aqui no Japão, que conhecia mais do Brasil do que eu. Eu conheci japonês que conhece o Brasil mais do que eu, que já foi viajar pelo Brasil todo. Porque esse peruano, ele nunca foi pro Brasil, só que ele cresceu. Inclusive, que nem você... Eu sou argentino. Você é argentino e fala português como brasileiro, que provavelmente cresceu, passou muito tempo com brasileiro. Entre os 11 e 22 anos eu morei no Brasil. Exato. Esse peruano, se eu não me engano, ele nasceu e cresceu aqui. Certo. Ele é de Toyokal. Só que desde que ele entrou na escola até ele se formar, ele só andava com brasileiro. Então, ele falava o japonês, porque era a escola japonesa, o português, o espanhol, porque era o idioma da casa, e, ele sabia mais gíria do que eu, porque como ele trabalhava e vivia há muito tempo, ele sabia a gíria dos paraense, ele sabia as gírias do pessoal do Nordeste do Brasil, ele conhecia o pessoal do Sul do Brasil, era um Brasil que eu não conheço, eu cresci a minha vida inteira no interior de São Paulo, sou o bicho do mato, fala porta, porteira, aquelas coisas lá, entendeu? Mas ele conhecia comida, cidade, turismo, gíria, piada. Eu falei, cara, tu é peruano ou brasileiro? Velho? Nossa, eu sou peruano. Eu falei, você conhece mais o Brasil do que eu, caramba. Tudo, né? Porque ele trabalhava num lugar que gira muita gente. Verdade. Riqueza, cara. Riqueza. Isso é muito massa, isso é legal. Isso é bem legal. Não, isso é muito importante. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem aqui é isso. Esse contato com pessoas com outros paradigmas, com outras formas de pensamento, que te tira dessa bolha que a gente está vivendo, essa bolha por causa de algoritmo e tal, é você falar com gente diferente, que dificilmente você ia encontrar em outro lugar do mundo, né? Pela situação de trabalhar em fábrica, de trabalhar no Japão, onde junta um monte de gente de fora que acaba vindo para trabalhar, e você conversando, nossa, como pensa essa pessoa, como o jeito dela falar, o jeito dela pensar
totalmente diferente do que eu imaginava, entendeu? É uma situação que eu achei muito engraçada uma vez. Eu conheci um japonês, trabalhava comigo na fábrica, e ele começou a namorar uma mina chinesa. Aí a mina foi passar um final de semana, acho que na casa dele, e ele foi lavar o arroz pra fazer o arroz. Uhum. Então ele lavou o arroz. Eu sei que ela contando, eu não lembro direito o detalhe, mas de que essa menina ria muito. Porque tava lavando arroz? Não, do jeito que ele tava lavando o arroz. Falei, como é que você lava o arroz desse jeito? E ela ria, porque sei lá, não sei se o japonês, ele tem esse costume, ó, se eu não estiver errado, de encher o negócio com água, dar aquela mexida, joga aquela água branca fora. Sim. E parece que a menina na região que ela mora, pelo menos, não tem muita água. Tinha que ser na peneira, tinha que esfregar o arroz pra limpar direito e tal. E ela ria, fala, cara, você não sabe lavar arroz. Eu já tive contato com gente que morou em casa, tipo, cursos onde você vai e você divide a casa com gente de 5, 6 nações. Sim. Então, cada dia tinha uma pessoa que cuidava da cozinha. E essa pessoa conta. O combinado era assim. A pessoa que está responsável pela cozinha naquele dia, ela define as regras. Então, vai valer as regras do país dela. Certo. Eu falo, cara, tinha dia que tinha gente lavando a louça com bucha, igual a gente lava. Tinha dia que tinha gente lavando com pano, porque no país a pessoa lava a louça com pano, não é com bucha. Tinha dia que a pessoa estava com a pia cheia de água, até na boca, cheia de sabão, e você lava lá dentro e enxágua depois. Certo. Eu não vou lembrar qual país que é, mas tem um país que não enxágua a louça. Você enche a pia, você lava, enxágua assim, dá uma enxaguada. Passa por ali mesmo. E dali você tira e põe. Pendura. Você não passa água para tirar o detergente. Você trabalha com... Você enche o bagulho com espuma, então a espuma tá em cima. Sim. Então você dá aquela enfiada assim, tira, vai ter um pouquinho de espuma, mas vai pingar, e eles põem pra secar desse jeito. Já. Aí falou que o combinado da casa lá era isso, mas a galera falava assim, é muito interessante. Você vai pegar um indiano, você nunca vai comer com a mão esquerda. Porque eles se limpam com essa mão. Tem país, como acho que Indonésia também, os caras se limpam com a mão esquerda no banheiro, então é falta de educação. Você não pode entregar nem dinheiro, água, porque é falta de respeito. Você tem tudo pela mão direita. Sim. Tem países que a galera senta. Uma vez eu fui comer com os vietnamitas, há uns anos atrás, eles convidaram pra comer, e era um lugar aqui, tipo esse que a gente tá, tal. Eu cheguei, todos os móveis da casa estavam na frente da casa. Falei, mano, o que tá acontecendo? Era a festa. A galera tirou todos os móveis, estendeu jornal no chão, todo mundo sentou no chão com comida no jornal pra comer. Que louco. Pra comer com a mão. Pra comer com a mão. Aí você fala, pra gente brasileiro, jornal é a coisa mais suja que tem, né? Sim. Mas não, pra eles era a toalha da mesa. Tipo, todo mundo sentado no chão da casa, com os móveis pra fora da casa, era muito engraçado. E a mesa cheia de bagulho, todo mundo comendo com a mão. Você não sabe que a pessoa estica o jornal, faz a fritura, te serve a comida, mas você tá lá. Vai ter que comer. Eu já tive contato com gente que morou em tribo indígena, ele fala, mano, cada dia um distribui a farinha. O dia que o cara distribui a farinha é o cara que tá gripado, mano, você vai todo mundo reza e come. Porque assim, o cara, ele passa com uma botija, ela falava, mas na tribo que ela tava, né? O cara, farinha de mandioca, né? Então o cara enchia a mão e colocava no seu pratinho. Aqui. Nossa senhora. E enche a mão, ninguém tá nem aí, entendeu? Então normal, você tá lá, você tem que aprender a comer como os caras, né? Claro. Então é legal, cara. Eu acho que isso... É o ser humano igual a todo mundo, você igual a mim, igual a você, com a cultura dele, né? Eu acho que estica o cérebro da gente, deixa a gente um pouco mais respeitoso. E eu acho que o legal, assim, isso não obriga você a mudar. Claro que né? não. Pode ser que você tenha coisas da cultura argentina que você não vai abrir mão nunca, por mais que você fale português, cozinhe para brasileiro, tenha vivido no Brasil, fala, não, mas isso tem valor para mim. Mas você consegue pelo menos dialogar, ou de repente você consegue dar uma modelada nessa sua opinião, nessa questão da cultura argentina. Claro. E a gente melhora como ser humano, né? Acho que tem espaço pra gente melhorar, isso é legal. E aí que eu vejo o valor do podcast. Né, pra gente voltando, né, pra história do podcast, porque, por exemplo, isso que você faz aqui, você acaba o trampo, você tá cansado, você tá com sono, você ainda vai trampar amanhã, eu vou trampar amanhã também, mas é aprendizado, velho. Né, ouvir tua história, você ouve a minha, a galera que tá em casa, que vai ouvir o vídeo, ou vai ouvir lá no Spotify,
vai ouvir a história de um maluco baiano que cresceu no interior, que teve contato com gente, não sei o quê. Você aprende demais. Então, Eu aprendi muito aqui. Eu sou um entusiasta da mídia podcast, porque, por exemplo, você hoje trabalha com uma estrutura que é considerada uma estrutura complexa. Você tem várias câmeras, você tem equipamento de gravação, você tem estrutura física. Mas, uma pessoa que vai, por exemplo, na minha oficina de podcast, ela vai com o telefone, sem microfone, sem nada, e ela vai botar um podcast para rodar com trilha sonora, com vinheta. É simples, não vai ter equalizar. É simples. Mas já dá pra fazer. Mas se ela tiver capricho, vai ser, né, aquele negócio de eu sou pobre, mas sou limpinho. Vai ficar simples, mas vai ficar bonitinho. Sim. E o aprendizado, velho? Que ela vai aprender uma coisa nova. Se você começar a ouvir podcast, cara, tem podcast de tudo. Desde culinária, costura, artesanato, educação. Um podcast quando você tá meio down, assim, você quer dar muita risada, ouve o No Japão Podcast. No Japão? Cara, duvido. Mais humor? Mas você dá muita risada. É um podcast de humor. Certo. Entendeu? Então, qualquer assunto, ainda que seja um assunto sério, eles vão cair na piada. Porque é um podcast que tem essa pegada. Então, quando você precisa relaxar, o podcast pode te dar isso. Não, eu quero aprender. Vamos dizer que você está aqui na cozinha. Não, eu quero... Vou passar um tempo estudando aqui tradição culinária italiana. Cara, com certeza você vai achar podcast dedicado só a isso. Sim. Então, eu acho muito legal essa parada do podcast, porque tem isso. E, de maneira geral, as pessoas que eu tenho tido, nem sei se existe essa expressão, mas os contatos que eu fiz no último ano com o pessoal que produz aqui no Japão, todos, ou pelo menos quase todos, deram abertura para uma relação de amizade igual essa aqui. A gente se conheceu pessoalmente hoje. Exatamente. Entendeu? A gente falou algumas vezes no WhatsApp, trocou mensagens que a primeira vez acho que faz 2 semanas. 2 semanas, exatamente. Mas assim, chega com amizade, com respeito, já tomamos uma aguinha junto, já tomamos um refri junto, estamos aqui. E isso aconteceu com todo mundo. A gente não conseguiu sentar porque tem a galera que mora lá em Tóquio ainda. Sim. E a gente tá esperando para ver se no final do ano a gente consegue se encontrar de verdade, mesmo para tomar um café. Mas isso eu acho muito legal. Além da mídia, é uma mídia que você pode lavar a louça e ouvir. É uma mídia que você pode estar dirigindo e ouvir. Eu conheço gente que ouve podcast porque é o tipo de coisa que ela consegue ouvir no banho. Fala, eu não curto o YouTube porque eu gosto do banho. Eu ponho podcast pra ouvir no banho. Então, meu banho entra na minha banheira lá e fico lá ouvindo podcast. Cara, tá estudando. É melhor do que ficar ouvindo discussão no Facebook falando mal de política e sem tentar entender a política. O cara pode até falar mal, mas pelo menos ele vai falar mal com opinião. Porque ele parou pra estudar antes, parou pra aprender. Não, aqui ó, passei 15 horas ouvindo esse negócio aqui, agora eu tô entendendo. Agora eu vou falar mal porque eu sei. Mas pelo menos sabe, né? E isso é o legal, pelo menos a pessoa sabe. O duro é quando fala mal e não sabe nada. Sabe o que tá falando. Então fica o meu incentivo, né? Pra você que tá em casa, né? Vai pra mídia podcast, é legal. Seja videocast, seja podcast só de ouvir. E se você quiser dar uma força aqui pro gringo, pra galera que tá aqui no Japão, segue a hashtag Podosfera Nipo Brasileira, que eu acho que tem muita gente boa e que vai ajudar você a dar um pouco de risada, mas também crescer como ser humano. Eu tenho pessoal produzindo conteúdo para aprender japonês, tem gente produzindo conteúdo que eu já encontrei explicando leis trabalhistas, tem gente explicando cultura do Japão. Então, a gente tá aqui há um tempão, mas tem gente que tá chegando agora e que não sabe nada. Então, verdade. Não é tão fácil você dar a volta no mundo e viver aqui. Não. Talvez financeiramente mais fácil, talvez mais seguro que o Brasil, dependendo da que região que você veio, mas não é fácil, cara. É difícil entender o que está acontecendo. Às vezes uma empreiteira passa a perna em você e você não consegue saber, não sabe nem para quem pedir socorro. Então vai pra Podosfera Nipo Brasileira que tem gente boa fazendo esse conteúdo. Dar suporte, né? Sim, em qualquer segmento que você precisar. Tem. Eu acredito que tem muito mais gente produzindo coisa boa. Ah, sim, deve ter. Então, eu espero, né? Essa é a nossa expectativa, né? Enquanto coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que depois desse evento, com o barulho que os consulados, embaixada, o pessoal vai ajudar a gente a fazer, né, e os próprios podcasters, né, que estão aqui, né, você me convidou para gravar aqui, pra gente, não, vamos gravar para fazer parte desse negócio aí. Então eu acho que esse barulho vai sinalizar para quem está produzindo. Eu acho que vai ter muita gente boa que vai sair do escuro. Vai descobrir a gente e vai se juntar, é isso? Também. Por exemplo, a galera que curte música, curte comer aqui no teu restaurante, já conhece teu trabalho e faz uma cara.
mas eu moro a 30 minutos da sua casa e as pessoas não sabem que eu existo. Certo. E pode ser que tem gente que vem comer no teu restaurante que o meu conteúdo vai ser útil para ela. Sim. Por outro lado, tem gente que ouve o meu podcast que vai curtir ouvir o teu papo. Sim. Só que nunca ia te ouvir se a gente não ficasse amigo. Se você não tivesse... Exato, não, claro. E então, eu acho que essa primeira semana Podosfera Nipo Brasileira vai ajudar todo mundo. Né? Vai ajudar os produtores, porque Sim. você vai ter gente para fazer pergunta. A gente se ajuda muito. Falar, cara, achei um negócio aqui, ó, tem um treco em promoção aqui. Achei um site que tá vendendo coisa legal. Assim, a gente sempre vive trocando mensagem. De repente você arruma um cacareco legal ou um site que faz alguma coisa que é importante. E também ajudar a galera que tá ouvindo, porque aí vai ficar mais fácil para achar, porque a gente vai ter esse catálogo, né? Tá lá, podosferanipobrasileira.net, onde você consegue encontrar todo mundo. Pelo menos o todo mundo que quer andar junto. Sim. Né? Porque a gente, se você produz e você quer caminhar com a gente só tem um acordo. Amizade, respeito e parceria. Né? Se a gente pensar diferente, não tem problema. Vamos manter a amizade, Sim. o respeito e a parceria. E a pessoa, para incluir o podcast dela no catálogo, ela simplesmente se compromete em usar a hashtag. É só isso. Não tem dinheiro, não tem que pagar, não tem mensalidade, não tem taxa de clube, sei lá, nada. É um coletivo. Sim. É a nossa força fazendo o negócio crescer. Então, eu criei a página lá, o Everton Tobassi ajudou a gente a deixar o texto bonito, a galera tá divulgando, então tá todo mundo fazendo força junto. Que legal. Né? E aí fica lá. Como eu tenho o meu site, ainda que de maneira muito simples eu consigo programar, então eu criei a página para a Podosfera Nipo Brasileira, criei a página do evento, e tá lá hospedado a página, é um espacinho dentro do meu site. Mas tá lá, é um catálogo. Então quando a galera chegar lá, podosferanipobrasileira.net, acha todo mundo. Acha o Gringo, acha o Carlinhos, acha o Will, acha o Vitor do No Japão, acha o Juca, que vai ter lá o episódio com o seu editor, lá o Chupeta. Então... É isso aí, né? Eu vou mandar junto e fazer barulho pra se divertir, fazer amigo e ouvir podcast. A paradinha é essa. E aprender, né? E aprender. Ganha. Você sempre ganha quando tá nesse... fazendo ou ouvindo, né? Sim, sempre ganha. Muito bom. Cara, muito obrigado, Carlinho. O Carlinho do Nabcast e o que você faz um por mês agora. Como que chama o podcast? Esse é o EBVNcast. Ele tá saindo... A minha parte, que são entrevistas, tipo essa que você faz, no EBVNcast ela sai uma vez por mês. Então eu pego um tema, procuro um convidado e a gente conversa durante 1 hora. Certo. Mas eu tenho voluntários que são colunistas. Então eu tenho uma professora de espanhol que está na Espanha, que uma vez por mês ela deixa uma reflexão, é um dropzinho, é um pequenininho de 5, 10 minutinhos em espanhol. Que da hora. Aí eu tenho um parceiro de trabalho também, de que ele é brasileiro e ele é professor de inglês e vive no Nepal. Cara. Então, uma vez por mês ele manda um áudio que é uma reflexão em inglês. E eu tenho um outro amigo que ele é professor de japonês e vive no Brasil. Ele é filho de japoneses e professor de japonês. Então, uma vez por mês, ele tá mandando um drops. Em japonês. O dele, ele chegou a fazer um drops em japonês, que eu coloquei num outro podcast, mas ele faz drops explicando a cultura japonesa. Então, ele é um parceiro que chegou esse ano. Certo. Então, o podcast na rotina completa, quando todo mundo consegue mandar... Ele tem episódio toda semana, só que certo. Assim, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 1 hora. Sim, 5 minutos, 1 hora. E o podcast sobre produção de podcasts, que é o Você Também Podcast, que esse não tem nada a ver com a parte de espiritualidade. Isso é a oficina, né? Isso, que tem a ver com a oficina. Esse eu tô lançando de 1 a 2 vezes por mês. Então vai depender da rotina. Eu, como tinha pouca coisa para fazer, inventei de fazer faculdade de marketing. Então se tem aula, se tem prova, aí... tá bagunçando um pouquinho, mas a ideia é que ele seja quinzenal, só que ele é drops. Certo. Né? O primeiro episódio grande dele, inclusive, eu vou lançar agora, mas ele costuma ser drops, episódios de no máximo 12 minutos. E aí eu comecei algo esse mês, que é fazer postagem no blog. Então a pessoa, a cada 15 dias, ela tem um episódio de 10 ou 15 minutos desenvolvendo alguma coisa sobre microfone, quais são os tipos de microfone, né? Quando eu sentei aqui, você explicou, falou, olha, isso é um microfone condensador, ele funciona desse jeito, a posição que você fala... Então eu falo dessas coisas lá, porque a galera não sabe que existe isso. Que tem microfone que funciona de lado, outro tem que ser de frente. De frente. E aí eu explico para quem vai comprar.
Aí toda semana no perfil @nabecast.jp eu coloco toda segunda-feira uma dica. Eu estou resgatando essas dicas, mas eu coloco lá, olha que legal esse modelo de microfone, olha esse site, olha esse aplicativo. Legal. Então, a pessoa vai ter ali no meu perfil uma biblioteca de recursos, né? Que plugins que dá para usar, que aplicativo, que microfone, o que tem, onde a pessoa encontra essas coisas, e a ideia é a pessoa encontrar ali. E no meu blog, aí eu faço o podcast, a dica semanal, e eu mando agora a pessoa para o blog, e lá no blog ela tem um conteúdo que eu estou chamando de dica comentada. Então eu pego essa dica que eu postei no perfil e eu comento ela em áudio no blog. É tipo um conteúdo exclusivo para quem vai para o blog. Entendi. Então são os dois projetos, né? Se a pessoa quiser acompanhar o projeto de espiritualidade cristã de tradição protestante, aí é o @ebvn.cast. Então esse é só sobre espiritualidade. Certo. Agora, se a galera quiser saber dos projetos que eu participo enquanto Nabecast, que é a empresa, e a empresa inclui o podcast da empresa, né? Que aqui tem um restaurante do Gringo e o Gringo Talk, que é o podcast do Gringo do restaurante. Então tem o Carlinhos da Nabecast e o podcast do Carlinhos da Nabecast, que é o Você Também Podcast. Aí a galera segue @nabecast.jp. Certo. Inclusive, a minha empresa chama Nabecast por causa do Nabê, que você explicou no começo, por causa de banda de rock. Porque há 10 anos atrás eu fui convidado para ir para Shibuya para ajudar uns japoneses a gravar um DVD ao vivo. Então eu fui um cameraman voluntário. Certo. Então, e aí era banda de garagem, não era banda muito grande, eles alugaram lá aquele Crest ou Oeste lá, não lembro qual das salas que era lá de Shibuya, de uma casa de show, e eles foram gravar o DVD ao vivo. Então eu gravei alguns clipes com um amigo, eu fui de cameraman, ele que foi o editor. Sim. Depois do show, a galera comeu na B. Que louco. Porque a galera chegava, sei lá, 2 horas da tarde, monta tudo, ensaia, trabalha. Uma fome do cão, você que curte rock sabe que muita gente quando começa não tem grana, então é o baixista emprestado, o cara do caixa de som emprestada, o cara da luz, todo mundo vem ajudar para o amigo que tá tocando. Então o jeito dele retribuir, ele colocava um monte de nabê pra todo mundo. Aí a galera passava a madrugada inteira trocando ideia, tomando cerveja e comendo nabê. Que legal. Então a imagem que eu tenho na cabeça de nabê é uma coisa legal, que você faz, e é legal, tipo assim, aconteceu uma coisa legal. E é algo onde todo mundo traz o que tem, o que pode pra ajudar. E ajuda, e todo mundo vai embora feliz. Porque era o que acontecia lá, tinha a banda desses caras quando ia ter o show... tinha vocalista, tinha back vocal profissional, tinha pessoal de cordas profissional, tinha técnico de som profissional. E você ia ver, ninguém era contratado. Falou, não, eu sou amigo dele, eu vim aqui pra ajudar ele no show dele. Legal, e gente que, assim, se fosse, por exemplo, no Brasil, galera que trabalha lá na Sony Music vem ajudar porque o cara é amigo. Sim. Então, daí nasceu a Nabecast, né? Legal. Então, essa ideia de... todo mundo traz o que tem, a gente coloca na mesa o que tem, todo mundo se serve, todo mundo vai embora feliz. A gente é melhor quando tá junto. Exatamente, então, é mais forte, chega mais longe, tudo mais. A ideia é essa. Então a galera que quiser saber, @nabecast.jp, o site, nabecastjp, Facebook, nabecast.jp, no YouTube, nabecastjp, Instagram, nabecastjp. O povo acha e dali vai achar Podosfera Livre Brasileira, EBVNcast, Instituto Maria da Penha, tudo que eu tiver fazendo, ou ajudando, eu posto lá pra galera acompanhar o que tá rolando. Isso é um pouquinho das minhas aventuras aí com podcastagem. Que legal, uns 4, 5 anos, né? Já tá indo pra 5 anos. 5 anos. Cara, muito, muito legal. Eu acho que do tempo todo que a gente tá conversando, eu tava pensando uma coisa. Principalmente pra quem acompanha desde o começo, eu falava que eu queria fazer alguma coisa pra ajudar a unir a nossa comunidade, que é muito desunida. E aí teve uma época até esqueci, não falava mais, aí ultimamente eu comecei a resgatar o começo, o início, eu mesmo assistindo os primeiros, assim. E isso aí que você tá fazendo é muito legal, cara. Não só a comunidade, você tá focando nos podcasters, né? Mas que estão servindo a comunidade, né? Então, nada melhor do que lembrar dessa parte aí, que é pelo menos desse podcast é o objetivo. Gerar alguma coisa para ajudar os outros e unir, né?
Eu acho que, cara, muito, muito legal. Essa conversa foi bem instrutiva, né? Eu como um noob, né? Como que fala? Um cara que tá fora do nada, caiu de paraquedas, tá fazendo, mas não sei nada ainda. Eu nunca, acho que eu não tenho nem conta no Spotify. Eu tenho uma conta que o Chupeta deve ter feito a conta pra colocar o podcast lá, mas eu nunca fui de ouvir podcast. Eu tô entrando nesse mundo e eu fico muito feliz que tem tanta gente já fazendo. Já dá pra. Eu costumei usar podcast na hora que eu vou dirigir. Se eu vou dirigir, vai um pouquinho longe, eu já coloco pra ouvir, né? Mesmo que for vídeo, eu coloco. Então, já tem várias referências aí, né? É bom. Eu Pra brinco quem... que o meu filhotinho, que agora tá com 6 anos, quando ele era menorzinho, a gente saía de carro e ia levar ele na escolinha, né? Na pré-escola. Aí eu perguntava pra ele, quer música, filho? Não, papai, eu quero do podcast. Que legal, Que cara. ele, acho que acostumou, Ela ficar ouvindo. ele ficava prestando atenção, não deve entender droga nenhuma, mas ele Sim. ficava prestando atenção. Não, mas é ótimo isso aí. Cara. E a direção, cara, volante, a louça com podcast, é tudo de bom. A louça... Cara, a gente passou a vida inteira assistindo TV, novela, sei lá, de desenho, não sei. Né? Então, pelo menos a gente agora tem um outro tipo de entretenimento e é produtivo, né? Você aprende, né? Sim, é educativo. Isso é Ô, muito bom. jovem, você tá muito parecido também. Desculpa pela minha cara de cansado, eu acho que não tá dando nem para disfarçar, é que eu tô numa pegada bem pesada no restaurante. Mas foi muito legal, cara, foi muito legal. E eu espero que não seja o primeiro, sei lá. Eu espero aprender muito com vocês ainda. Não, tamo junto, tamo junto. Eu fico honrado, obrigado por me receber essa hora da noite, depois do trampo, sexta-feira, né, fim de semana. Eu sei que pra quem tem restaurante, final de semana é pior ainda, né, que é mais corrido. Os fornos tá ligado lá, bicho, tem que descer e trabalhar um pouquinho ainda. Eu só tô preocupado com o forno e o horário. Mas obrigado por receber e dar espaço pra gente conversar um pouquinho e pra apoiar, né, essa iniciativa aí. Espero que seja sucesso pra, inclusive, pro Gringo Talk também. Sim, espero que sim. Então, pessoal, hashtag Podosfera Nipo Brasileira. Podosfera Nipo Brasileira, tá? Isso aí, você entrando ali, você já vai encontrar todo mundo ali. E a gente vai se acabar... Você fez um grupinho ali no Instagram, mas eu não conheço ninguém, espero... Eu não tenho tempo, mas eu vou dar uma olhada aí no pessoal, tentar e de repente acabar fazendo até mais programas assim. Maravilha. Obrigado, Carlinhos. Falou. Muito prazer ter falado com você. Prazer. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Hashtag Podosfera Nipo Brasileiro, tá? Abraço. Valeu.